E aí galera, Vivendo Fotografia aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso curso de fotografia para iniciantes. Vamos estudar um pouco para compreender, para entender essa luz, para capturar essas imagens exatamente do jeito que você imagina. Ainda nesse vídeo vamos falar sobre ISO, abertura, velocidade do obturador e vamos entender como todos esses elementos se unem para a gente criar essa fotografia linda e maravilhosa do jeito que você gosta. Então vamos começar? Fica aí comigo que é super fácil! Então vamos lá, o nosso primeiro elemento é o ISO, controlando a sensibilidade à luz. O ISO ele determina a sensibilidade do sensor da câmera à luz. Em ambientes claros, a gente vai usar o ISO bem baixinho. Em ambientes escuros, a gente vai subir esse ISO. Em ambientes claros, a gente usa o ISO de 100, 200 até 300 para você ter uma fotografia aí mais limpa, sem ruído, sabe? Uma fotografia mais nítida, com a qualidade melhor. Caso você está fazendo aí um portrait, vai fazer uma fotografia, um retrato, durante o dia, ISO 100, 200, você vai estar bem. Caso você vai tirar uma fotografia aí, tipo, a parte da tarde, vamos supor que você vai fazer um landscape, tá aqui uma paisagem linda e tal, você vai fazer aí na parte da tarde. É interessante você usar um ISO aí 400, 500, 600, que você vai abaixar um pouco a sua exposição e vai... como que eu vou te explicar? Você não vai clipar sombras, entendeu? Então é interessante você colocar um ISO aí mais alto. E já em ambientes mais escuros, depende muito, mas você vai usar ISO acima de 1000, mais ou menos. Mas depende muito, 1600, sei lá. Hoje as câmeras chegam até 3000, tem câmeras que chegam a 16.000, que é câmeras da Sony para filmar e tal. Ou seja, você sempre vai usar acima de 800, né? 1000, 1200, você começa ali para fazer fotografia durante a noite. Então, recapitulando, ISO baixo, você vai usar esse ISO em fotografias que durante o dia, que vai estar aquele sol ali, maravilhoso. ISO médio, que vai ser aquela fotografia dentro de casa, que tem um pouquinho de iluminação. E o ISO alto você vai usar para fotografia noturna, fotografia onde tem pouca luz. Onde tem pouca luz, você já vai lá no ISO e aumenta um pouquinho. Essa é a nossa primeira variável, é o ISO. Claro que vai vir outras variáveis e você vai conseguir compensar para você ter uma fotografia com mais qualidade no final. Então vamos lá, no próximo tópico, vamos falar sobre a abertura da lente, controlando a profundidade de campo. A abertura da lente ela é representável por Fs, que varia de f1 até f22, dependendo da lente que você tem. Esse f-stop ele vai controlar o tamanho do buraco que a luz vai entrar pela câmera. Ou seja, f1.8 ela é uma abertura ampla, ela vai entrar, o buraco vai ficar maior e vai entrar mais luz aqui. E esse 1.8 ele vai gerar aquele retrato, sabe aquele retrato com desfoque lindo, que você olha e fala assim, nossa, aquilo foi feito por um fotógrafo profissional, ou aquilo foi feito por uma câmera profissional. Já o F16 ele vai diminuir a profundidade de campo, ou seja, ele vai diminuir esse buraco, vai entrar menos luz dentro do sensor da câmera, mas ele vai conseguir deixar tudo nítido. Ou seja, é perfeito para fotografia, para paisagem, para fotografia de rua, é perfeito para você capturar todos os momentos. A abertura ela permite essa brincadeira entre nitidez, entre desfoque, ajustando ali você consegue mais ou menos direcionar o olhar do espectador na sua fotografia. Já viu aquelas fotografias que, sei lá, pode ser até retrato, que geralmente é focada na boca, focada no olho? Geralmente ali ele está usando ali uma abertura bem aberta para brincar com esse desfoque e mostrando ali o espectador dele aonde ele deve olhar. É muito legal. Dicas práticas, aberturas grandes, vai entre f1.8 até f3.5. Você vai usar isso mais para retrato, para portrait. Aberturas médias, vai entre f5 até f8. Para que você vai usar isso? Para fotografia durante o dia. Lembrando você, isso não é uma regra, mas para iniciante é bom você ter essa noção de Fs aí. F5 até f8, aberturas médias. E para aberturas pequenas,
apenas entre f11 até f22, dependendo da sua lente. Você vai usar isso para quê? Para paisagens ou para qualquer fotografia que você precisa disso tudo nítido. E o nosso próximo tópico é velocidade do obturador. Capturando o movimento. A velocidade do obturador, ela é medida em frações de segundo. 1/1000, 1/60, 1/4. Controla quanto tempo do sensor fica exposto à luz. Uma velocidade rápida, já 1/1000, você vai usar isso aí para congelar a imagem, para frisar a imagem. Você vai usar isso para esporte, para fotografia de animal, tipo vida selvagem. Você precisa de frisar essa imagem. Você vai de 1/1000 para cima. Sobe esse shutter speed aí lá em cima e clica, mete o dedo. Já a velocidade lenta, 1/30, por exemplo, é para você criar alguns efeitos na fotografia, que você pode usar isso em uma cachoeira, para você deixar a cachoeira um pouco mais não nítida, né? Para você criar aquele efeito legal, ou aquela fotografia noturna que os carros vai passando e a velocidade está tão lenta que ela captura somente o farol do carro e faz aquele efeito bem legal assim da fotografia. Você pode utilizar isso até em portraits para criar aquele ghost efeito assim, fica bem legal. A velocidade do obturador, ele é para brincar com o tempo da sua fotografia, seja para frisar um movimento, seja para criar alguma coisa ali que dá um ghost effect, que dá um efeito de fantasma, para criar uma arte, para trazer vida aí na sua fotografia. Utilize isso aí que você vai sair dentro do box, você vai começar a criar fotografia com luz, dá para você criar com movimentos, dá para você criar com muita coisa. Você vai trazer a arte para dentro da sua fotografia. Dicas práticas. Velocidade alta, vai entre 1/500 até 1/1000 para você frisar a imagem, para você congelar a sua imagem. Velocidade média vai entre 1/60 até 1/250 para você fazer fotografia de evento, para você fazer fotografia de coisas estáticas. Sempre quando eu vou fazer algum evento, nunca fica abaixo de 60 porque vai tremer a imagem, você vai perder foco. Então você sempre sobe ali, usa ali até 250 que você vai ficar bem tranquilo. Velocidades baixas, você vai de 1/30 para baixo, para você capturar movimentos em desfoques, para você criar esse ghost effect, para você criar fotografia com luz à noite. Você vai utilizar de 1/30 para baixo. Lembrando, isso aqui não é regra, depende da sua imaginação e da arte que está dentro de você. Vamos para o próximo tópico? Nesse tópico a gente vai falar sobre composição, criando imagens atraentes. A composição é uma maneira como organizamos os elementos dentro da fotografia. A regra de terços divide a imagem em 9 partes, sugerindo que os pontos de interesse fiquem nas interseções dessas linhas. Ou seja, linhas guiadas, estradas como rios, direcionam os olhares para o ponto focal. O enquadramento, usando janelas, portas, elementos naturais, pode adicionar profundidade e o contexto da sua foto. Aprender a compor a sua fotografia ela é tão importante como todos os outros elementos técnicos que a gente está estudando sobre a fotografia. Vamos lá, dicas práticas. Você vai usar a regra de terço. O que é a regra de terço? É essa aqui. Você vai colocar sempre o elemento em algum ponto dessa regra de terço. Nós, como latinos da América Latina, lemos da esquerda para a direita. O que significa isso? Significa que se você quiser colocar um assunto, você sempre vai colocar nessa parte de cima aqui, porque você sempre lê da esquerda para a direita. Dizem os especialistas que o nosso olhar sempre vai da esquerda para a direita, porque você já lê. Ou seja, sempre vamos procurar nesse ponto aqui em cima, na parte esquerda de cima. Se não tiver nada aqui, a gente vai para o próximo ponto, que é esse ponto aqui. Se não tiver nada aqui, você vai rodando, vai para cá e vai para cá. Se você colocar o seu objeto nesses 4 pontos de interesse aqui, você vai estar dentro da regra. Geralmente a sua fotografia vai ter uma composição melhor. Próxima dica, sempre procure linhas naturais. No seu fundo, talvez tem, sei lá, tem uma janela, tem uma porta, você meio que tenta colocar a pessoa dentro dessa janela, dentro dessa porta, sempre procurando linhas para a gente
sempre colocar o espectador para olhar naquele canto, aquele ponto interessante. Isso é super importante. Se você aprender esse tipo de composição, cara, já é meio caminho andado. Terceira dica, sempre experimente ângulos diferentes, perspectivas diferentes. Dependendo da sua lente, você pode brincar muito com perspectiva. Tem lente que, sei lá, uma 70-200, você pode puxar o 200, você coloca, sei lá, uma plantinha dessa aqui na frente, pegando isso aqui como desfoque, você já dá uma perspectiva totalmente diferente, é um ângulo totalmente diferente. Sempre brinca, experimenta bastante, sempre fica olhando para essas linhas e lembre muito dessa regra de terço, que isso aqui vai te ajudar bastante. E uma regra aqui de composição aqui muito rápida para que você vai utilizar nessa regra de terço, sempre procure colocar o seu objeto nessa regra de terço, sempre olhando, dando espaço para o lado oposto, porque quando você não dá espaço para o lado oposto, tipo, se a pessoa tá olhando para cá e você não dá espaço aqui, o que significa? Você tá colocando ela dentro de um box, ela tá claustrofóbica. Ou seja, tenta colocar ela para esse lado de cá e você dá essa sensação de espaço para ela. Isso é uma dica muito importante e os iniciantes precisam de entender isso para você ter uma composição perfeita para o seu portrait. Próximo tópico, a gente vai falar sobre balanço de branco, ajustando as cores da sua fotografia. Então, o balanço de branco, ele é responsável para trazer as cores mais naturais para sua fotografia. Também você pode utilizar ele, não sei, talvez você está numa cena que a cena está muito quente, o lugar tem, sei lá, algumas lâmpadas incandescentes, você sente que está um pouco amarelada a sua fotografia, você pode utilizar esse balanço de branco para deixar, equilibrar mais essas cores, para essas cores virem um pouco mais natural. Nas câmeras digitais você tem o balanço de branco ali automático, sei lá, que você pode utilizar algum cartão branco assim na frente para você medir ali o seu balanço de branco. Também você pode estar utilizando um cartão desse aqui, que é o Color Charge. Ele tem essas cores aqui, também tem esse cinza aqui, que é um cinza que ele é um gray, que ele é totalmente gray. Isso aqui é mais para exposição, no caso. Talvez você está fazendo fotografia de alimento, fotografia de roupa, e você precisa lembrar das cores, que estava tudo certinho, que talvez a sua luz está com uma cor diferente. É legal se você ter um Color Charge desse aqui, que esse Color Charge aqui ele vai ajudar bastante. E outra coisa, galera, que é muito importante, já que a gente está falando de balanço de branco, fotografia em RAW. Para quem não sabe, existe fotografia em RAW e fotografia em JPEG. JPEG é um formato, vai te dar um file mais pequeno, mais comprimido. Não dá para você mexer muito. Por exemplo, talvez você fez uma fotografia ali e ela saiu totalmente com cores quentes, amarelada, ou totalmente com cores frias. Em JPEG vai ser muito difícil você trazer essas cores fielmente, entendeu? Já em RAW, você consegue trazer essa fotografia já completamente, vou falar para você 100%, mas 99% você consegue trazer essas cores, mas é sempre importante você aprender o balanço de branco, para você não ficar aí tendo que consertar essa fotografia aí o tempo todo. Mais para frente a gente vai falar sobre correção de cor e tal, você vai entender melhor sobre isso. Mas a dica mais importante do balanço de branco, para mim, talvez não é nem aprender a utilizar o balanço de branco, é você fotografar em RAW. Porque se você fotografa em RAW, você consegue salvar essa cor dessa foto depois. Pelo amor de Deus, fotografa em RAW. Então vamos lá, dicas práticas. Utilize o balanço de branco automático quando você estiver em dúvida. Teve várias vezes que eu já tive aí em alguma situação que eu não estava achando o balanço de branco ali direito na minha câmera, eu usava o automático e a fotografia ficava muito melhor. Ajuste manualmente em uma situação de luz mista, ou seja, geralmente aqui no estúdio eu uso algumas cores quentes atrás e geralmente as minhas luzes são um pouco mais frias, porque eu gosto, depois eu trago um pouco isso no color grading e tal, eu consigo mudar quando eu quero uma cor mais quente aqui no rosto da pessoa, eu consigo mudar, mas é uma coisa que eu já estou mais habituada em fazer, mas ou seja, em algum lugar que tem luz natural entrando, que é uma luz mais azulada, uma luz assim mais fria, e tem, sei lá, lâmpadas laranjas dentro de casa, sempre uso o manual. Terceira e última dica, experimenta, cara, experimenta.
Eu lembro quando eu comecei a fazer fotografia com flash, eu vi um fotógrafo, qual é o nome dele? Acho que é Joe Grimes, esse cara. É um fotógrafo americano lá, super conhecido. E ele fez uma fotografia que, nossa, aquilo bugou a minha mente. Ele pegou o balanço de branco e colocou ele todo azulado e pegou um flash e colocou um color gel laranja dentro desse flash. E ficou tipo um negócio meio gótico, assim, a fotografia. Nossa, ficou muito linda. Então experimente, cara, experimente. Agora é o quê? Praticar. Aquele exercício prático pra gente aprender, a gente reunir tudo isso. A gente aprendeu sobre ISO, sobre abertura, sobre velocidade, sobre composição. E agora é praticar, cara. Vamos praticar. Pro dia que chegar aquele trabalho, tá tudo pronto. Ou o dia que chegar, sei lá, aquela festinha da sua família, você tá tudo pronto. Você chega lá, vai fazer fotografia durante o dia. Você já sabe que o quê? Tem que usar o ISO aqui entre 100 e entre 200. Se eu quero um desfoque, eu vou usar o quê? Um F2, um F2.8. Fotografia com 2 pessoas, 3 pessoas, sempre tenta ficar entre F2, F2.8, para o foco não ficar tão pequeno, entendeu? Para todo mundo ficar meio que focado. Então você já entendeu. Se eu quero o ISO 100, esse ISO 100 ele vai me dar uma qualidade melhor. F2.8 ele vai me dar um desfoque legal. Só que esse desfoque vem com o quê? Vem com bastante luz. A gente já aprendeu. Então, qual é a outra variável? A velocidade. Se eu descer a velocidade, vai ficar aquele efeito meu ghost. Então, você brinca com essa variável aí para você criar o seu estilo também. Então, vamos lá, galera. Conclusão e os próximos passos. Você aprendeu aí praticamente o básico da fotografia hoje, então agora é só colocar em prática. E eu vou te ajudar nessa prática. Esse aqui é só o primeiro vídeo, isso aqui logo a gente vai ter demonstrações. Eu tô aqui com o estúdio aqui agora, tem um parque aqui do lado do estúdio e a gente vai fazer bastante fotografia, trazer você para esse mundo. Mas vamos lá, galera, pega tudo isso que eu passei para vocês hoje e coloca em prática. E o melhor de tudo, o principal de tudo, se divirta com a sua câmera. Fotografia é um ótimo meio de você fazer amigos, de você entrar em meios sociais. Tem um cara aí na internet que falou esses dias que eu achei muito engraçado, que o filmmaker e o fotógrafo é o cara que ele anda nos melhores lugares sem pagar nada, nas melhores viagens, nos melhores restaurantes, porque ele tá seguindo ali um influencer, ele tá seguindo ali alguma pessoa para fazer fotografia dele. Então você sempre vai estar nos melhores lugares, com as melhores pessoas. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Vivendo Fotografia. Adiós!